Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Podeis sentar, meus irmãos. Ao único que é digno de receber a força, invisível e mais real, ministramos ao único. E a glória, a força e ao Rei eterno, imortal, invisível e mais real, ministramos coroas. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui cooperando com os irmãos. Eu quero agradecer a coordenação do Conjoade, da 11ª região, ao nosso coordenador, pastor Tony, que muito apoia esse trabalho. Mesmo na ausência, ao nosso coordenador geral, pastor Eleazar Cavalcante, que também é o coordenador geral, Conjoade, e o nosso pastor. Não é? E, irmãos, eu quero convidar a você a abrir a Bíblia do primeiro livro do profeta Samuel, que é o texto proposto para o Conjoade que se aproxima. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 6. Está aqui pastor William, meu amigo. Muito feliz, pastor, de ver o senhor. Pastor William é uma bênção. Primeiro Samuel 10:6 é o texto proposto para o Conjoade de 2026, não é assim? Que tem como tema uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, irmãos, vamos meditar um pouco nesta proposta, esta manhã. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Todos nós sabemos que estas palavras foram ditas por um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, um profeta que este livro leva o seu nome. Um profeta este que um dia foi escolhido ainda jovem. O jovem que não cresceu na casa dos seus pais, cresceu em uma casa muito conturbada. Samuel, ele cresce em um ambiente, irmãos, muito, vou falar uma palavra, para que vocês entendam, muito perturbador. O ambiente de crescimento do Samuel não foi favorável. Ele cresceu vendo maus exemplos. Os dois filhos do sacerdote ali eram dois prostitutos, dois profanos, dois homens que não temiam ao Senhor.
E com tudo isso, Samuel ele não se corrompeu, mesmo tendo esse exemplo em casa, ele não se corrompeu. Ele fez igual Paulo disse a Timóteo: tu, porém, não é? Então, eu acho bonito a história de Samuel porque não deu desculpa do ambiente, não deu desculpa do contexto. E Samuel, ele foi um dos maiores profetas do povo de Deus. E aqui ele está dando orientação ao novo rei de Israel. Israel não tinha um rei, o povo pede um rei e Deus decide apontar quem vai ser o rei. Uma vez apontado quem é o rei, este homem vai receber orientações para que ele possa conduzir o povo de Deus. E dentre essas orientações, passa por este encontro de Samuel com o rei Saul. É interessante, irmãos, que ele foi ser rei, ia exercer as suas atribuições, mas o primeiro lugar que ele teve que passar foi pelo homem de Deus, não é? Independente das suas atribuições que ele iria ter, da sua posição social, ele foi passar pelo homem de Deus. E isso é um aprendizado para nós. E aqui nós encontramos não uma orientação, mas uma verdade. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Nós vivemos hoje, irmãos, infelizmente, em um tempo em que a juventude assembleiana tem deixado de crer no Espírito Santo. Há tempos difíceis, tempos sombrios, que já não cremos como críamos antes, ou melhor, já não cremos como a Bíblia nos mostra. E por que é que não cremos? Porque com o advento da tecnologia, e eu não sou contra a tecnologia, você precisa saber utilizá-la. Os jovens foram à internet, e isso também não é problema, não é pecado, o problema é como você usa. E descobriram novas teorias. E essas teorias eles tomaram para si como novas verdades teológicas. E isso eu considero como veneno na panela. E isso causou um mal, isso não é de agora, isso tem um bom tempo. E há uma dificuldade de entender o papel do Espírito Santo verdadeiramente para o jovem da atualidade assembleiana. Há uma dificuldade. Logo, eu não posso entender o que é se apoderar se eu não entendo de verdade, porque por mais que eu fale, a sua cabeça, o seu coração já não entende a verdadeira proposta bíblica acerca do Espírito Santo. Porque se eu digo que o Espírito vai se apoderar, eu preciso perguntar o que significa se apoderar. Na prática, no meu dia a dia, na minha vida, porque a minha vida não se resume a isso aqui. A isso aqui com todo respeito. Mas não se resume à consagração, a minha vida não se resume ao culto. Na verdade, aqui são frações da minha vida. Você quer que eu fale mais a verdade ainda? Não dá nem para conhecer quem você é aqui, porque quem aqui dá para se disfarçar e se esconder muito bem. É só botar a farda, é só botar o paletó, é só pegar a Bíblia, é só falar algumas palavras bonitas, levantar uma mão, dar um glória, que aqui a gente se esconde. E aqui a gente talvez nem saiba quem é quem. É muito difícil se não houver intimidade, relacionamento. Então, se há um canto bom para se esconder, aqui. Porque aqui é tudo bom, tudo maravilha. Ou seja, passamos 2 horas aqui, levantamos a mão, glória a Deus, todo mundo fardado, todo mundo no mesmo padrão. E aí a gente não sabe quem é quem. Logo, o que significa se apoderar? Apoderar, vou falar bem simplesmente para que cheguemos aonde precisamos, é o Espírito Santo conduzir, ter o controle, lhe tomar por completo. Mas não é lhe tomar ao ponto de você ficar em transe, no sentido de perder o sentido, de andar igual zumbi,
Porque se apoderar é um sinônimo de ser cheio. E ser cheio não é a quantidade de água que mais tem no copo. É o quanto o Espírito lhe domina. E não é quem tem mais ou menos o Espírito. É quem mais se deixa ser dominado pelo Espírito. Não tem nada a ver com, não, o meu copo tem, eu tenho mais o Espírito do que o fulano. Eu tenho menos o Espírito do que não. O Espírito é dado. Mas não é porque o meu copo está mais cheio, eu sou mais poderoso. É porque alguém se permite ou se deixa ser dominado pelo Espírito. Quem me entende, diga amém, por favor. Então, a proposta de se apoderar, ela é uma proposta que fala da dominação do Espírito, não pela força, mas no sentido de ter controle da nossa vida. Que a partir dali, a sua vida não será mais controlada por você. E aqui é um problema. Porque quem é que vai acordar de manhã para ir para a escola? E aqui tem um problema. Quem é que vai à tarde para a escola? Quem é que vai para a faculdade? E se os desejos continuam o mesmo? Se as vontades continuam a mesma? E aí não é um passe de mágica. Não tem uma varinha de condão. Não tem uma abracadabra. Não tem nada que diga abracadabra. Pum, está mudada. A partir de agora eu sou um zumbi. Não tenho mais vontade. Não tenho mais desejo. Não é assim que funciona. E por não ser assim que funciona, atrelado a um conhecimento teológico, que o jovem vai na internet, e não é errado, repito, nós criamos um problema. Porque pensamos que o Espírito Santo é uma força, pensamos que ele já não atua como era para atuar. Na verdade, muitos jovens assembleanos, e tenha calma que nós vamos chegar lá, tem vergonha, meu Deus, o relógio ele anda ligeiro demais e eu sou devagar demais. Muitos jovens assembleanos têm até vergonha já de trazer um amigo para o culto. Porque como é que vai trazer um amigo para o culto se o outro vai falar em língua, se o outro vai gritar, se o outro vai pular? Como é que vai fazer isso? Não vou. Na verdade, tem jovens que estão entre nós que têm vergonha e já não crê no batismo com o Espírito Santo, na manifestação atual que ela é. Essa é a grande verdade. Tá aí, mas já não crê. Você quer ver uma coisa? Não precisa nem levantar a mão. A pergunta é retórica. Aqui. E onde é que tem esses jovens? É lá no Japão? É aqui. Não é no Japão, não. Essa manhã aqui tem jovens dessa natureza. Jovens que já não creem de verdade. Creem que o Espírito é uma força, creem que o fruto do Espírito misturam frutos com dons, dons com frutos, e já não sabe relacionar a diferença entre tais, ao ponto de achar que se alguém fala em línguas, mas se alguém não tem o caráter transformado 100%, pensa que falar em línguas é falso, e cria uma falsa premissa, adotando um sofisma para dizer que se uma coisa é verdadeira, outra é falsa, e se uma é falsa, outra é verdadeira, anulando o dom, em contraste com a atuação do fruto. Logo, esta manhã eu quero tentar, nesse pouco tempo, falar de que para que o Espírito se apodere, eu preciso crer nas manifestações por completo que ele atua. Não dá para ser, porque se apoderar é a ideia de completude. Não dá para ser pela metade. Não dá para o Espírito só... olha, deixa eu dizer uma coisa bem simples nessa minha fala. Não dá para o Espírito se apoderar de você só no culto. Eu vou dizer de novo, não dá para o Espírito se apoderar de você só no culto, não é só na consagração. Não é só no domingo à noite, não é só na EBD, não é só no culto de doutrina, não é só no conjoade. Não são só nos eventos festivos. Na verdade, esses eventos festivos, eles representam muito pouco da nossa vida. São frações, como eu falei. O dia tem 24 horas. Quantas horas você vai passar aqui? Me ajude. Quantas horas você vai passar aqui hoje de manhã? Quantas horas? 3 ou 2? E agora? 3 ou 2?
3 ou 2? Pronto, no máximo, né? No máximo, se chegou no horário certo. Se não chegou atrasado como eu. Se chegou no horário certo é 3. 3 que você ficou no prédio, na presença não. 3 que você chegou no prédio, na presença, de jeito nenhum. Porque tem gente que entrou no prédio, saiu do prédio, mas nunca chegou no culto. Vou dizer de novo porque você precisa acordar. Tem gente que vestiu a camisa, veio para o prédio, cantou, levantou a mão, mas nunca participou do culto de verdade. E a vida vai levando assim. Domingo entra no prédio, sai do prédio. Sexta entra no prédio, sai do prédio. Mas nunca entrou no culto para ter uma vida realmente dominada pelo Espírito Santo. E aí tem uma vida vazia por causa disso. Logo, para que eu tenha uma vida transformada e para que o Espírito se apodere de mim, e eu vou bem devagar esta manhã, para que o Espírito se apodere de mim, eu preciso entender quem Ele é. Ele não é uma força ativa. Ele não é só uma força que, sei lá, você pensa que Ele é. Ele é uma pessoa. Na verdade, Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Ele não age de agora. Ele já age desde o início. Isso está no Gênesis. Vocês são conhecedores da Bíblia. Eu não vou entrar nos pormenores. Porém, irmãos, nós vivemos em uma época em que deixamos de crer. E eu repito e vou dar ênfase a isso, porque aqui é um problema. E fique tranquilo. Fique tranquilo, que se a palavra de Deus não quebrar o seu coração, não tem grito do mundo que quebre ele. Não se preocupe, agora eu lhe garanto. Se Deus abrir a porta da palavra e você permanecer ligado no céu, esta manhã Deus pode falar com você. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender quem é o Espírito. Entendendo quem Ele é, precisamos entender a sua atuação. Uma das suas atuações no Antigo Testamento era capacitar aqueles que trabalhariam na obra de Deus. Preste atenção. Se no Antigo Testamento, como vocês sabem, como nós sabemos, o Espírito, ele era dado a uns, ou a um especificamente. No Novo, ele é derramado com todos, como nós sabemos. Mas desde o Antigo, ele prepara aqueles que trabalhariam, fariam alguma coisa na obra de Deus. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Só para referendar o que eu estou falando. Não dava para trabalhar na obra de Deus se não houvesse uma capacitação do Espírito Santo. Então o Espírito, é lógico que eu estou falando apenas um dos aspectos, não é? Um dos aspectos do Espírito. Números, capítulo de número 11. Versículo de número, o povo está reclamando, há uma murmuração do povo contra Israel, contra Moisés. Moisés vai reclamar com Deus, e quando Moisés vai reclamar com Deus, Moisés vai dizer: olha, fui eu que pari esse povo, eu estou carregando ele nas minhas costas, o peso está grande demais, esse povo só reclama de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E o povo reclamou de Moisés e Moisés foi reclamar com Deus. E Deus deu uma resposta, versículo de número 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me. Isso aqui já é a resposta do resumo que eu dei. Eu não tenho tempo de mostrar nos textos. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens. Quantos homens? Não, só quem está acordado e quem tem fé. Quem estiver dormindo fica calado, sem fé também. Quantos homens? Pronto. 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito. Tirarei de quê? Foi fraco. Tirarei de quê? Que está sobre ti, e porei sobre eles. Tirarei do Espírito que está sobre ti,
e porei sobre eles, grave isso aqui, e eles contigo levarão a carga do povo para que tu não leves sozinho. Ou seja, Moisés está acabando de convocar auxiliar de trabalho, está ganhando auxiliares, coordenadores, eu vou falar na nossa linguagem, maestrinas, solistas, coordenadores de mídia, membros da mídia, eu estou traduzindo para os nossos dias, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Aí a obra estava crescendo, a carga estava pesada, e Deus foi reclamar, Moisés foi reclamar com Deus, porque o povo estava reclamando. Aí Deus disse: tá bom, veja quem você indica, procure aí o número, traga a relação dos indicados. E aí Moisés trouxe a relação dos indicados. Quantos indicados foram? Foi fraco. Quantos indicados foram? 70. Dos 70, Moisés disse: todo mundo, Deus disse: todo mundo na porta da igreja. Eu quero você, Moisés, e os 70 na porta da igreja. No outro dia está todo mundo e os 70, está lá a multidão. E convoque a igreja. Estou falando igreja para que você entenda o contexto e a gente assimile aqui. E está lá a igreja reunida. Diz: o que está acontecendo aí hoje? Isso aqui, Moisés disse que selecionou esse povo para trabalhar com ele, que ele está cansado. E disse que Deus vai tirar do Espírito que está sobre Moisés, que é o Espírito Santo. E Deus disse que vai dar esse povo aí. A gente quer ver como é que vai ser esse negócio. Resultado, olhe para cá. Resultado, está lá os 70 na porta. Quando os 70 está na porta, cadê? Tu? Sim, tu mesmo. Vem cá. Não, esse aqui de trás. Vem, é tu mesmo, é tu mesmo primeiro. Não tenha medo não, eu não vou lhe morder não. Chega para cá, ligeiro. Tu também agora? Sim, tu também. Vocês quatro aqui. Sim, vocês aqui mesmo, cheguem. Tenha medo não, fica aqui na frente. Olha os 70 aqui, fica aqui na frente. Aqui na frente. Olha os 70 aqui. Vire para eles. Vamos simular, só para a gente começar a pensar. O que é que vai acontecer aqui? Vamos escolher um Moisés. Tu, de gravata aqui, vizinho ao Jabson. Tu é o Moisés. Fica aqui, que o Moisés tem que estar junto. É o que Deus mandou. Disse: fique, esteja junto com eles. Aí está aqui o Moisés. Aí o que é que vai acontecer aqui? Deus vai tirar do espírito de quem? Me ajude. Deus vai tirar do espírito de quem? E vai botar sobre quem? Me ajude a pregar. Eu já estou velho, vocês estão tudo novo. Deus vai tirar do espírito de quem? E já sobre quem? E vai botar sobre quem? Essa é a ideia. Preste atenção. Essa é a ideia. Agora imagine que nós somos a congregação olhando e esperando esse negócio acontecer, porque a gente nunca viu. A gente nunca viu isso acontecer. Nós nunca vimos isso acontecer. Rapaz, eu quero saber como é que vai ser esse negócio. Isso é arrumadinho de Moisés. Não, esse negócio aí é arrumadinho de Moisés. Olhe para cá, você que é moço e moça, tenha muita paciência. Dia marcado, hora marcada. O Espírito desceu. Pronto. Foi o que aconteceu agora. Auxiliar Roberto, e agora? O Espírito desceu, tá bom, pronto, acabou. E agora? Como é que a gente sabe que o Espírito desceu? Agora, quem é só não vale responder quem é João Sampaio 3. Só não pode responder quem é João Sampaio 3. Como é que você sabe que o Espírito desceu? Está lá a reunião. Deus disse que ia tirar do Espírito que está sobre Moisés. Ia botar sobre quem? Chegou o dia. Vai tirar do Espírito. Esse povo só trabalha na obra se tiver um Espírito. A pergunta é: chegou o dia, está Moisés os 70 e eu quero saber. Aí acabou o culto e disse: o Espírito desceu sobre os 70. Epa, se eu tivesse lá, eu dizer: Moisés, eu quero a prova dos 9.
quero a prova, Moisés, a prova dos 9. Porque foi fácil, escolheu 70, chegou aqui, ficou todo mundo. Não. Eu vou abrir para você falar. Cadê a prova? Cadê? Saia daqui vocês, saiam daqui. Volta. Vão para o lugar de vocês. Aí acabou o culto. Acabou o quê? Se o culto de Moisés acaba desse jeito, como é que nós saberíamos que o Espírito desceu? Ou que eles receberam o Espírito? Se acaba assim agora, como é que nós saberíamos? Vamos ler o texto bíblico. Eu ponho o olho no texto bíblico, eu estou só no início. E o relógio já está dizendo que acaba. Olhe lá, vamos lá. Versículo de número 25. Deus marcou a reunião. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70. Ponto e vírgula. Se acaba aqui, ninguém sabe como identificar. Olha, se o texto acaba aqui, ninguém sabe como identificar se o Espírito desceu ou não. A gente ia ter que acreditar só por acreditar. Se acaba aqui, a gente ia ficar até hoje discutindo. Não, porque a prova foi o cabelo arrepiado, a prova foi que um se arrepiou, a prova... Se o texto acaba aqui, a gente está com dificuldade. Mas Deus é maravilhoso que não deixou o texto acabar aí. Depois de ponto e vírgula. E aconteceu que, vai explicar, quando o Espírito repousou sobre eles, foi o que eles fizeram? Foi fraco, foi o que eles fizeram? Mais uma vez, foi o que eles fizeram? Então houve um sinal. Só souberam que o Espírito repousou porque eles fizeram o quê? Qual é o sinal? Qual é o sinal? O que foi que eles fizeram? Me ajude, porque eu vou bem devagar. O que foi que eles fizeram? Eu só sei, tem 70. Se algum dos 70 não profetizou, só profetizou quem? Quem recebeu, sim ou não? Só profetizou quem? Só profetizou quem? Mais uma vez, só profetizou quem? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Se acabou o culto e o povo está duvidando. Não, fulano. Não, mas fulano, ele profeta. O som estava tão bom, ficou ruim. Ele profeta. Então, existiu um sinal claro. Diga comigo, existiu um sinal claro. Eles profetizaram, vocalizaram, falaram. Olha que tá aqui, ó, tá aqui. Eu acho que é do próprio som, a intermitência dele. Ó, tá aqui, ó. Excelente, tá aqui, ó. Eles profetizaram, falou, sinal vocálico, audível, dá para profetizar. Eles tiveram que ouvir. Qual foi o sinal? Eles profetizaram, todos tiveram que ver e todos ouviram eles profetizando. Logo, para trabalhar, para ser capacitado naquele dia, a prova era: ouvimos eles profetizando. Está pronto porque foi escolhido e profetizou. Quem me ouve, diga amém. Amém. Lucas capítulo 1. Eu vou pular porque o tempo já está correndo. Lucas capítulo 1. Porque há quem diga por aí, irmãos,
que batismo com o Espírito Santo é nascer de novo. Não, batismo com o Espírito Santo é nascer de novo. Eu nasci de novo. Batismo com o Espírito Santo, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. Não sou eu que digo não, é a Bíblia. Lucas capítulo 1, vamos ver. Vamos ler, por causa do tempo. Lucas 1, versículo 39. A visita e o encontro de Maria e Isabel. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia. A criança salta e Isabel é o quê? Me ajude a pregar. Isabel foi o quê? Cheia de quê? Foi fraco demais. Cheia de quê? Eu preciso ter a prova que ela foi cheia. Se acaba aqui, eu não sei o que é ser cheio. Se acaba aqui, eu vou pensar que ser cheio é comprar e não pagar. É assim ser cheio? Poxa, não é. Não é para eu comprar e não pagar, não. Ou é o contrário? Eu tenho que comprar aí eu vou dizer, sabe o que é ser cheio? É eu comprar e eu pagar. Sabe o que é ser cheio? É eu isso. Sabe o que é ser cheio? É eu aquilo. Confundem dons com frutos. Dons com frutos. Dom é uma coisa e fruto é outra coisa. Os dons são dados por Deus. O fruto é desenvolvido ao longo da nossa vida cristã, que tem relação direta com a santificação progressiva. Logo, como é que eu sei que a irmã Maria foi cheia? Eu preciso ler o texto. Vamos ler o texto comigo? Eu sinto lhe decepcionar se você veio essa manhã pensando em outra coisa. Tenha calma. Versículo 42. 1, 2, 3. Todo mundo vai ler junto. 1, 2, 3. Não. Até Maria falou com grande voz. Você está... E exclamou com grande voz. Não. 1, 2, 3. E exclamou com grande voz. E disse: bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. Aonde é que está o sinal que ela foi cheia? Ela exclama, abre a boca, ela fala. O texto diz, e ela foi cheia. Qual é o seguinte de que foi cheia? Ela abriu a boca, ela falou, ela exclamou, ela não se calou. E eu estou resumindo por causa da hora, porque eu poderia lhe mostrar inúmeras referências. Ela exclama. Lá, quando o Espírito reposa, eles falam. Quando exclamam, vocalizam. No Novo Testamento, quando Maria diz que é cheia, ela fica calada ou ela fala? Foi fraca, ela fica calada ou ela fala? Ela fala em baixa voz, sussurrando ou em grande voz? Ela fala, o sinal é que ela fala. O sinal é que ela fala. Há um sinal. Vamos continuar. E vocês sabem que o marido dela ficou mudo, não foi? Não ficou mudo o marido dela? O marido dela ficou mudo. Não creio, né? Versículo de número 61. Lucas 1,61. Meu Deus do céu. O relógio já vai ali. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome, que ele queria chamar João. E perguntaram por aceno. O pessoal da Libra ficou falando com Zacarias. Chamaram o menino da Libra e disse: interpreta aqui o Zacarias. E começaram a falar com o Zacarias, o pessoal da Libra. E o Zacarias querendo falar, agoniado, não sabia. Não entrou no curso de Libras para aprender Libras. Pegou a caneta e o papel e começou a tentar escrever. E ele pediu uma taubinha, versículo 63, e escreveu dizendo:
o seu nome é João. E todos se maravilharam. Versículo de número 64. E logo lhe abriu, e a língua, logo a sua boca se abriu, e a língua se soltou, e ele falava, louvando a quem, meus irmãos? Foi fraco. Ele falava louvando a quem, meus irmãos? Preste atenção. Se há um sinal, esse sinal precisa ser claro. Se há um sinal, agora foi que o som ficou uma beleza. Cadê o sonoplasta? Foi para onde? Foi arrebatado? Saiu, não foi? Se há um sinal, olhe bem, olhe para cá, por favor. Olhe para cá, por favor. Se há um sinal, o sinal precisa ser claro. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Tenha paciência comigo, porque se não adianta eu ficar aqui receba, e você entra e sai, não entende nada. Atos capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se para aqui a gente tem um problema. Como é que eu sei que todos foram cheios? Só que o texto, graças a Deus, não para aí. E todos foram cheios. E qual é o sinal? Meu Deus, está olhando para a Bíblia? Qual é o sinal? Não, foi fraco. Qual é o sinal? Abra a Bíblia. Olhe para a Bíblia, ou olhe para a tela, que você vai ler. Você vai ler, abra a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, pega a sua Bíblia assim, olhe, ou você olha para a tela ou abre a Bíblia. Você vai ler. Porque a guerra é na mente. O diabo ataca a mente. E nós estamos com a juventude, não é do Benedito 3, não é da 11ª região. Estou falando que o diabo tem atacado a juventude assembleiana, para que eles deixem de crer nas coisas de Deus. E por isso nós estamos raquíticos, com jovens que não têm mais ousadia e pensam que ser cheio é andar bonitinho, ser muito educado, cheio de etiqueta. Tudo isso é bom, mas não é ser cheio. Faz parte, mas não é ser cheio. E qual é o problema? O problema é que você deixa de ouvir seu pastor da congregação para ouvir um engomadinho falando heresia no YouTube. E no engomadinho você acredita, mas você nem confere na palavra de Deus. Aí precisa marcar uma consagração, trazer alguém abusado que tenha coragem de lhe falar, para mandar você abrir a Bíblia para você ler e comprovar o que eu estou dizendo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E qual é o sinal que eles foram cheios? Eles começaram o que, meus irmãos? 1, 2, 3, foram, qual é o sinal? Eu só sei que eles foram cheios porque eles o quê? Eu só sei que os anciões receberam o Espírito porque eles profetam. Eu só sei que Maria foi cheia do Espírito porque ela exclamou. Eu só sei que o Espírito encheu no dia de Pentecostes porque houve o que, meus irmãos? Um sinal. Logo, batismo com o Espírito Santo não é de boca fechada. Eu vou repetir de novo. Batismo com o Espírito Santo não é de boca. Isso aqui são 3 versículos, porque a hora já está dizendo ali, acabe ligeiro. Batismo com o Espírito Santo não é você comprar e pagar. Isso é caráter. Batismo com o Espírito Santo não é respeitar pai e mãe. Isso é caráter.
Batismo com o Espírito Santo não é você só namorar com a menina ou você só namorar com um rapaz. Isso é caráter. Batismo com o Espírito Santo não é você ser engomadinho, cheio de ética. Isso é educação. Batismo com o Espírito Santo não é conhecimento intelectual. Isso só adquire. Batismo com o Espírito Santo não são software skills, como vocês gostam de falar, não é? Para quem trabalha no mercado. Não são ferramentas que eu compro ali no atacado. Qual o nome do supermercado aqui? Como é o nome daquele supermercado ali? Eu não vou lá no Preço Bom e digo, eu quero 1 quilo de batismo com o Espírito Santo. Eu não entro na Shopee e digo, eu quero comprar aqui, envie para minha casa batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não se ganha com arroba de Instagram. Batismo com o Espírito Santo não se ganha em TikTok. Batismo com o Espírito Santo não se ganha em redes sociais. Batismo com o Espírito Santo não se ganha seguindo influenciadores digitais. Não, batismo com o Espírito Santo não. Não, vou mostrar que eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho 50 mil seguidores. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não fui chamado para ter 50 mil seguidores. Eu fui chamado para ser um seguidor. Vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos, eu vos. Quem quiser vir a mim, ou após mim, tome sua cruz. Então preste atenção. Se o número de seguidor define sucesso ou batismo com o Espírito Santo, veja o Cristo. 12 apóstolos. Ele andou com a multidão, mas apóstolos 12. Logo, eu ia dizer uma coisa, mas não estou no João Sampaio 3. Se eu estivesse lá, eu dizia. Logo, jovem, querido bibelô de Deus. Não dá para dizer que é cheio. Capacitado. O que é que está faltando nessa geração? Mas pastor, isso foi aí em Atos dos Apóstolos. Acabou. Até aí o senhor está certo. Acabou. Quem me ouve mais um pouquinho, diga amém. Amém. Acabou. Cessou. Isso acabou. Isso cessou. Eu estudei. Eu sei o que eu estou dizendo. Tá bom. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ver até onde duram os dons. Vamos ver até onde dura. Até quando dura. Eu quero saber até quando. Porque se aconteceu, eu quero saber até quando dura. Que eu não posso ser enganado. Qual é o prazo de validade do que aconteceu em Atos 2? Qual é o prazo de validade do que aconteceu em Atos 2? E eu vou ler no próprio Atos 2. Vamos ler Atos 2. Mas rapaz, eu não tenho culpa não, é que... Capítulo 14. Pedro, porém, se colocou de pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Eu vou contar de 1 até 3, vocês vão ler o versículo 15. 1, 2, 3. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. 16. Segure, isso que? O advento, porque quando o Espírito desceu, todo mundo ficou cheio. Todo mundo ficou cheio. Deu uma melhoradinha, meu filho, aqui nesse retorno, que caiu aqui o retorno para mim. Olha só, todo mundo ficou cheio. E o barulho foi tão grande, tão grande, que o povo da cidade veio ver o que era aquilo. Está na Bíblia. Quando o povo da cidade chegou, disseram 11h54. Estou dando um exemplo, viu? Sábado de manhã, vocês não têm o que fazer, não. Esse camboio de jovem parece tudo doido.
e levanta a mão e pula e fala numa língua que ninguém entende. Tá todo mundo bêbado. Aí o Pedro se levantou e disse: epa, bebo não. Aqui não tem ninguém bêbado. E o que é isso, Pedro? Isso é o que o profeta Joel falou. E o que foi que o profeta falou, Pedro? Está no versículo de número 16, 17. Nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Opa, preste atenção. Qual é o sinal que ele derramou do espírito sobre toda a carne? Continue o texto, bote para frente o texto na tela, por favor. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel profetiza que nos últimos dias. Joel profetiza que quando? Quando é que Joel localiza geograficamente? Joel colocou lá no Waze, no Google Maps da história, que o Espírito Santo seria derramado quando? Foi fraco. O Espírito Santo seria derramado quando? Mais uma vez, o Espírito Santo seria derramado quando? Logo, Pentecostes inaugurou o quê? Vou perguntar de novo. Bem devagar eu vou agora. Joel profetizou que o derramar do Espírito Santo seria quando? Só para a gente ter certeza. Que seria quando derramar do Espírito Santo? Só para a gente gravar. Então, Joel disse que o que é que ia acontecer nos últimos dias? O derramar do... Logo, quando o Espírito foi derramado, o que foi inaugurado? Os últimos dias. Quando Pentecostes começa, significa que estamos... Não é que estamos agora nos últimos dias. Já estamos desde o derramar. Agora nós estamos nas últimas horas. Filhinhos, é já a última hora. Ó, em Pentecostes eram os últimos dias. Aí João avança o tempo e João disse: olhe, é como se João estivesse dizendo: sabe, o Pentecoste inaugurou os últimos dias, mas eu preciso dizer uma coisa: já não estamos nos dias, estamos contando as horas, é já as últimas. E se eu tivesse que dizer hoje, talvez eu não dissesse nem dias, nem dissesse horas, eu talvez tivesse que dizer: já estamos nos últimos segundos do fim desses dias, desses últimos dias. Logo. Se eu não der tempo hoje, depois você vai em João Sampaio 3 no estudo que eu vou dar para os jovens, que você vai ouvir o restante da conversa. Logo, o batismo com o Espírito Santo. Logo, o batismo com o Espírito Santo inaugura o quê? Foi fraco. Inaugura o quê? Só mais uma vez, ele inaugura o quê? Então, qual foi o sinal que o Espírito Santo desceu? Atos 2, qual foi o sinal? Então houve um sinal, sim ou não? Deu para saber quem era batizado, sim ou não? Dá para saber quem é batizado, sim ou não? É claro. É claro. Tudo isso você já sabia. O problema é que você vai para o YouTube, aí vê alguém pregando bem bonitinho lá, cheio de etiqueta. Infelizmente eu não consigo. Eu queria muito. Eu disse: ô Jesus, deixa eu pregar assim bem bonitinho. Acaba chegando lá, porque tá, aí você fica. Últimos dias. Diga comigo, últimos dias. Se o batismo foi para os últimos dias, a pergunta é: até quando vai durar? Porque ainda não responde ao prazo de validade, mas inaugura os últimos dias. Até quando dura o batismo? 1 Coríntios. Ou até quando dura os dons? Eu vou reformular. Coríntios, 1 Coríntios.
você não lê a introdução das cartas, aí perde as coisas. 1 Coríntios. Vamos ler a introdução paulina, já que você não lê. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ele está a introdução. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado aos santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Versículo 6. Como o testemunho de Cristo mesmo foi confirmado entre vós. 7 é aqui. De maneira que nenhum dom vos falta. Na igreja de Corinto não faltava um dom. Agora, até quando Paulo é a manifestação dos dons? Qual é o prazo de validade, Paulo, da manifestação dos dons? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. E eu sei que tem gente boa aqui, interpretação de texto. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor. Do nosso Senhor. Foi fraco. Do nosso Senhor. Eu vou perguntar de novo. Pelo Coríntios 1:7, até quando os dons vão vogar, como diz o nordestino? Até quando? Até quando? Então vai ter dom até quando? Foi fraco. Vai ter dom até quando? Mais uma vez, vai ter dom até quando? Significa que os dons vão ficar até quando? Me ajude, você vai ter que gravar isso. A manifestação vai ficar até quando dos dons? Os dons vão ficar até quando? De quem? Mais uma vez, os dons vão ficar até quando? A manifestação de quem? Mais uma vez, para você gravar. Os dons vão ficar até quando? Do Senhor. Lhe pergunto. Ele já se manifestou, já veio. Ele já voltou. A trombeta já tocou. Significa dizer o que então? Que até hoje nós temos dons focando até que Jesus apareça nas nuvens. Mas você ainda não crê, né? 1 Coríntios capítulo 3, porque aquele engomadinho da internet disse assim: tudo passa, as línguas passarão. O amor, vamos ver. Eu tenho é porque, irmão, não é sobre a perfeição, né? Versículo de número 8. O amor nunca falha. 13:8. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, me ajudem, pelo amor de Deus. Havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência. Mais uma vez, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência. Então significa que há um tempo para desaparecer profecia, há um tempo para desaparecer língua e há um tempo para desaparecer ciência. Ciência aqui é o conhecimento, vamos para você entender.
Porque no céu eu nem vou precisar falar em línguas, no sentido que eu falo aqui. Nem vou precisar profetizar e nem vou precisar pregar. No céu não vou precisar. Então significa que tudo isso vai... Aí o rapazinho que você já ouviu, ou que você acompanha, diz assim, ó, os dons aqui cessaram. Tá vendo que vai cessar a língua? Você tá vendo? Aí qual é o resultado? Um monte de crente frio. E chega no culto e é assim, ó. Pra que esse barulho? Ser cheio não é isso. Eu sou cheio. Eu sou muito inteligente. Eu sou cheio. Eu ando toda arrumada. Eu sou cheia. Olha a marca da minha sandália. Eu sou cheio. Olha a marca do meu gloss. Eu sou cheio. Olha, eu tenho um iPhone. Você tem um Xing-Ling. Eu sou cheio. Olha o meu cabelo. Aí a gente pensa que ser cheio é ser muito cheio de etiqueta. Eu sinto lhe decepcionar. Eu vou continuar. Põe na tela. Não tire da tela não, por favor, meu filho. O texto bíblico não. Continue o texto. Continue o texto. Vamos ver. Quando é que isso vai desaparecer? Quem está na Bíblia aí online, na tela, passe o texto, por favor. Pronto. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Continue, meu filho, continue. Mas, conjunção adversativa. Porém, entretanto, quando vier, o que é perfeito? Quem é o perfeito? Foi fraco. Quem é o perfeito? Foi fraco. Quem é o perfeito? Jesus! Então isso só vai cessar quando quem aparecer? Jesus! O perfeito. A completude. Que é quem? Jesus! Teoricamente, podemos atribuir ao Cristo. Logo, língua só cessa quando Jesus. Profecia só cessa quando Jesus. Pregação só cessa quando Jesus. Barulho só cessa quando Jesus. Eu sinto lhe decepcionar que não é verdade. Porque até no céu tem barulho, barulho de muitas águas do grande. Só cessa a língua, só cessa a profecia, a pregação. Barulho não. Barulho eu preciso lhe dizer. Barulho. E o que é que tudo isso tem a ver com 1 Samuel 10? Sabe qual é o problema? O problema é a distorção da realidade. Para tentar, vou falar na linguagem hoje que a mídia usa, que o povo usa, estão ressignificando o conceito do Espírito, dos dons e do batismo. E qual é a consequência disso? São jovens que já não entendem o propósito de Deus para a sua vida. São jovens que pensam que é só para estar na igreja e não tem mais ousadia na escola. Porque se eles soubessem que eles receberam dons de Deus do céu, eles abririam a boca, eles teriam uma vida diferente aonde eles estivessem. São jovens que não creem mais que se alguém se manifestar na escola endemoniada, ele corre. Mas eu vim aqui esta noite, esta manhã, lembrar o que o apóstolo disse a Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há. Sabe o que é reavivar? É como se alguém soprando uma brasa que estava apagada. E sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que achamos bonito muitas coisas, mas temos vergonha. 1 Samuel 10, e eu vou encerrar porque não dá mais tempo. E se você quiser continuar sobre isso, João Sampaio 3, vamos ter lá uma série de estudos. Agora vá aguentar abuso, viu? Se não aguenta abuso, não vá não. Vá para ouvir verdades que você não gosta. O Jabson vai dizer depois. Eu estou fazendo uma propaganda do que nem existe. É que a gente vai começar um trabalho lá com a mocidade de estudo bíblico. E esse é um dos temas que a gente vai tratar. Você engomadinho,
Você engomadinha, eu vou lhe decepcionar agora. Me desculpe. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Quem me ouve mais 5 minutos, diga amém. Tenha paciência que hoje é para você tirar, né, a nuvem assim, ó, a tufa do olho. Fique tranquilo. Tranquilo. Eu não me preocupo se você... Não me preocupo não. Eu aprendi a saber o que Deus quer. Tem hora que Deus, numa mesa de cirurgia, não pode. Deus vai bem devagar, um bisturi, tirando a confusão da mente. E esta manhã Deus está arrancando confusão de mente. Está desembaraçando o embaraço que tinha na sua mente. Por quê? Porque Deus quer lhe usar, Deus quer se apoderar de você. E se você não entender quem é o Espírito, fica difícil de você dar lugar ao Espírito. Como é que ele vai se apoderar? Se você não... Eu não quero. Eu sou muito engomadinho, eu sou muito cheio de etiqueta. Como é isso? Eu vou lhe decepcionar. Vamos lá. Versículo de número 3. 10:3. Cadê o batera? Senta aqui na batera. Eu vou precisar de você. Quando dali passares, um jovem que lê bem bonito, alto, de pé, fica aí. Um jovem, lê alto aí, bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. 3, versículo 3. Quando dali passares, mais adiante chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Continue. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Continue. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas. Encontrarás um rancho. Samuel estava dizendo, preste muita atenção, Saul. Você só vai ter a vida transformada quando você passar por isso aqui. O caminho é esse. Samuel está dando o que, meus irmãos? O caminho. Samuel está dando o que, meus irmãos? Foi fraco. Samuel está dando o que, meus irmãos? Quer ter a vida transformada? Ouça homens de Deus e mulheres de Deus. Virgínia, com todo respeito, não tenho nada contra a moça, é só porque é uma influência muito conhecida. O Whindersson Nunes, com todo respeito, não estou aqui citando contra a pessoa, nada contra a pessoa, mas porque é uma influência hoje na atualidade. Mas o que eu quero dizer aqui, nem cantor evangélico famoso, nem pessoas não evangélicas famosas poderão lhe guiar o caminho. Ou você resolve escolher ouvir a palavra de Deus através de homens e mulheres de Deus sérias, que têm um compromisso com Deus, ou você nunca encontrará o caminho para o que Deus quer para a sua vida. Quer dizer então que eu vou ter que andar agora debaixo da saia de alguém e amarrado na barra? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de sentar num culto de doutrina e ouvir alguém sério pregar. Eu estou falando de chegar numa escola bíblica e ouvir um professor sério, comprometido com Deus, pregar, ensinar a palavra. Eu estou ouvindo o teu coordenador, que teme a Deus e ele quer lá te ensinar o caminho, para que você tenha mais compromisso e seja tomado por Deus. E sabe qual é o problema? O problema é que você não quer ouvir ninguém, não quer ouvir pastor, não quer ouvir coordenador, e você ainda grita: eu sou dono da minha vida e ninguém manda em mim. Eu preciso lhe decepcionar, dono da vida. E se você é dono do seu nariz, você não dá para ser conduzido pelo Espírito Santo. Primeiro, para ser conduzido pelo Espírito Santo, você tem que dizer: Senhor, nem sou dono da minha vida, nem sou dono do meu nariz. Minha vida está na tua mão. Faz dela o que tu quiseres. Encontrarás. E quer que ele vai encontrar um rancho de profeta? E eu vou finalizar.
Continue, meu filho. Descem do alto e trazem diante de si. Os profetas desciam da onde? Foi fraco. Os profetas desciam da onde? Da onde? O profeta só desce da onde? Não, continue. Não dá tempo, não. Trazem diante de si saltérios. Os profetas vêm fazendo silêncio. É mais ou menos, bota no texto, bota o versículo, isso, deixa aí, não tire não essa Bíblia daquela não. Deixa ela aí. E trazem o que, meus irmãos? Tambores. Cadê o tambor? Faz um tribal aí, meu filho. Segura. O que Samuel disse, olha, qual é o sinal? Você, quando estiver se aproximando, você vai encontrar um grupo de profetas. Como é que vai estar lá? Vai estar igual aqui essa manhã, todo mundo em silêncio? Samuel disse, não. Que profeta não anda em silêncio. E se for de rancho, aí é que não tem silêncio mesmo. E como é que eles vêm? Eles vêm fazendo barulho, porque eles vêm com instrumento e eles vêm fazendo barulho. Escute bem. Aí, ó, lá vem Samuel andando. Você vai começar na progressão, batera, na progressão. Começa o tribal baixinho, como se você estivesse lá longe e como se nós estivéssemos nos encontrando. Baixinho. Ó, Samuel está sabendo que está se aproximando de quem? Do rancho de quem? Foi fraco. Do rancho de quem? Do rancho de quem? Do rancho de quem? Quem é que está chegando? Quem é que está chegando? Meu Deus, quem é que está chegando? Quem é que está chegando? Ele vai encontrar com quem? Quem é que está chegando? Ele vai encontrar com quem? Quem é que está chegando? Ele vai encontrar com quem? E lá vem o rancho de profeta fazendo barulho, porque ele já vem profetizando, porque eles já são cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus de Nazaré! Lá vem Samuel, lá vem o rancho, 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 lá vem Samuel, lá vem o rancho. Ei, vai da cara. Ei, vai a cair, ei, amor. Isso é som de rancho de profeta da Assembleia de Deus. O diabo quer acabar com isso, mas em nome de Jesus a chama vai permanecer acesa. Cadê o som de rancho de profeta esta manhã? Cadê o som? Sai dessa cadeira, dá um pulo, abre a tua boca e eu quero ver o barulho do rancho dos profetas. Quem tem línguas, fale línguas. Cadê o sinal aí? Cadê o sinal agora? Se tem barulho, tem rancho. Se tem profeta, tem barulho. Se tem barulho, tem rancho. Se tem profeta, tem barulho. E se tem barulho, tem línguas, tem dom, tem profecia. Isso é a Assembleia de Deus. Fica de pé. Agora é a hora do rancho dos profetas fazer barulho. Os dons não vão sumir dos nossos jovens, Satanás. Aqui ainda há jovens que creem nos dons. Se você crê, você pode receber batismo agora com o Espírito Santo. Amanhã pode receber variedade de línguas aí agora. Não precisa de pregador famoso, não precisa de cantor famoso. Precisa é da presença. Da presença de Deus.
10. Eita, que eu sinto a presença deste Deus. Toda confusão vai cair por terra. Nós voltaremos a ter nos púlpitos da Assembleia de Deus jovens cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, nós voltaremos a ter nos púlpitos da Assembleia de Deus jovens com ousadia para levantar o dedo de profeta e profetizar. Voltaremos a ter ensaios avivados. Ouviremos línguas. Este som é do povo, este som é do anjo de Deus. Vai voltar a ter de novo. Não vai parar. Segure baixinho que eu vou ler o último versículo. Versículo 10. Nós vamos fazer assim. O rancho dos profetas aqui, ó. Vai bem baixinho. Bem baixinho como você estava. Bem baixinho. No tribal bem baixinho. E eu vou ler. E sucedeu, versículo 9. E sucedeu o quê? Versículo 9. Olha na tela. E sucedeu, pois, que quando virando ele as costas, partiu Samuel, e Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Versículo 10, olha aqui o versículo 10. E chegando eles, vai subindo a progressão, devagar, vai subindo a progressão. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas, oh glória, vai rancho de profeta, vai, lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele profetizou no meio deles. Eu vou ler de novo. E ele profetizou no meio deles. Será que tem profeta de Deus aqui esta manhã? Será que tem jovens cheios do Espírito que podem profetizar? Ou você já não crê mais? Se não crê, incredulidade caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Vai voltar a profetizar no meio da congregação. Vai voltar a falar em língua. Vai voltar a ter batismo nos cultos de doutrina. Vai voltar a ter batismo em escola bíblica. Porque os dons não cessaram. Não acabaram. E agora eu finalizo convidando. Eu já passei da hora, mas é que eu estou numa guerra, porque isso é uma guerra na mente. O diabo lançou setas. Escuta-me, e eu não posso sair daqui sem fazer isso. O diabo lançou setas malignas para paralisar jovens aqui, para parar com jovens aqui. Você vem aqui que eu dobro os joelhos aqui. Saia do seu lugar, moça. Rapaz, você que está chaparando, dobre os joelhos aqui à frente, que eu vou orar por você. Dobre os joelhos aqui à frente. Eu vou orar por você, Dobre aqui os joelhos aqui à frente.